No meu outro trabalho que eu faço, eu trabalho em aplicativos e eu pego muito tipo de pessoas e eu tenho muita história para contar, né? E hoje, fazendo o meu trabalho, entrou um idoso, um homem idoso, sua esposa, 70 e poucos anos, e é ele muito simpático, alegre e falando de Deus, né? E eu fiquei assim, falei, uxa, opa, agora encontrei um homem de Deus. Agora encontrei alguém que realmente eu possa conversar, falar das coisas de Deus. E a conversa estava indo muito bem das coisas de Deus entre nós. E eu falando, né? Quem sabe nós vamos trocar os telefones, né, pegar os contatos para o Zap. Ele falou assim, não, vamos, pega o meu Zap e o seu, e que bom, né? E a conversa foi fluindo, muito boa. Mas em determinado momento algo falou dentro do meu espírito, dizendo assim, deixe ele falar mais, pare de falar um pouco e deixe ele falar mais. E assim aconteceu. Deixei ele falar e aí eu fui descobrindo, para minha tristeza, que embora ele falasse coisas maravilhosas da graça de Deus, ele não era um verdadeiro servo de Deus. E aí as coisas aconteceram e acabamos não trocando os telefones, né, os celulares para poder falarmos. E eu achei foi bom, né? E acontece no nosso dia a dia. E no livro de 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 1 em diante, eu percebo que muitas pessoas não sabem distinguir as falsas doutrinas de demônio como a doutrina verdadeira. Muitos não sabem distinguir e dão ouvidos a essas vozes, promovem esses homens, né? No capítulo 4, versículo 1 diz assim: mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrina de demônios. Tá vendo? Então, meus amigos, meus irmãos, nós devemos tomar muito cuidado, porque eles não vêm falando que aquilo ali é doutrina de demônio. Pelo contrário, eles vêm pregando coisas que aos nossos ouvidos parecem verdade. Assim como Satanás usou a própria palavra para tentar a Jesus Cristo. Era a doutrina de demônio lá, né? E assim como esse idoso, esse homem, também ele veio com palavras persuasivas. E eu, crente que ele era um homem de Deus, mas algo falou dentro do meu espírito. Deixa ele falar que ele vai se revelar já já. Mas as pessoas não se percebem que as doutrinas do demônio vêm sorrateiramente, ela vem encobertamente. Ele vem em forma de pastores, bispos, e as pessoas não conseguem perceber isso. E elas estão recebendo doutrina de demônio. Essas doutrinas de demônio, elas vêm como está lá em Coríntios, o apóstolo Paulo falou que os ministros de Satanás se transfiguram em ministros da justiça, isto é, eles vêm com a palavra. Já fiz um vídeo dizendo que vem 99% da verdade. Se você não conhece, você vai cair. Com toda certeza você vai cair e vai promover esses homens nas suas redes sociais. Você não vai ter discernimento porque você não conhece a palavra. Você vai acabar acreditando no que ele está falando. E você não sabe distinguir o falso do verdadeiro. E eu percebo aqui que muitas pessoas não sabem distinguir o falso pregador, aquele que é de Deus, aquele que é do nosso inimigo, do diabo, não sabe distinguir. Por quê? Porque eles não conhecem a palavra de Deus. E assim foi hoje, né, com aquele senhor muito simpático, falando das maravilhas de Deus. E aí eu dei corda, deixei ele falar. Falei, eu vou deixar ele falar agora.
vou deixar ele falar, porque ele vai se revelar. Antes dele sair desse carro, ele vai se revelar de qual lado ele está. E aí eu fui pegando as coisas bem sorrateira que ele dizia. Falei, esse não é de Deus. Esse não tem o Espírito Santo de Deus. Esse não serve para nós comungarmos com ele. Não serve. Né? E é assim que funciona. E tem muitas pessoas que vai por muitos ventos de doutrina por falta de exame das Escrituras. Eu vivo aqui advertindo as pessoas para eles ir para a palavra de Deus e examinar as Escrituras. Porque quando nós examinamos a Escritura, nós estamos nos enchendo do Espírito Santo de Deus. Assim como aconteceu comigo lá dentro do carro. Aconteceu comigo, eu estou cheio da palavra, me enchendo da palavra, e aí eu fui só prestando atenção nas palavras dele, porque a palavra de Deus fala que a boca fala que o coração está cheio, o que habita dentro do coração dele. E aí eu falei, esse não é de Deus não, esse não é. O mais bonitinho que ele está falando, mais coisas maravilhosas que ele está falando, mas não é de Deus. E aí Deus me dava a instrução, eu falava alguma coisa, jogando o verde, né? E eu sabia o que estava dentro do coração dele. E como esse texto diz aqui, que nos últimos tempos muitos iriam apostatar da fé, dando ouvido a espíritos enganadores. E como tem espírito enganador aqui no nosso meio hoje em dia. E Deus não deixa nós sem a nossa arma. Ele dá a arma à nossa disposição. Mas a maioria das pessoas desprezam a arma, que é a palavra de Deus, o conhecimento. E aí elas vão naufragar na fé. Elas vão receber um tremendo não naquele último dia. E eu espero que você que está nos vendo agora, você saiba discernir os espíritos. Que espírito está atuando em fulano e em Beltrano? Que espírito está atuando em mim? Você deve discernir isso. Eu discerno os espíritos. Às vezes eu fico com dó das pessoas, entre aspas, né? Não, esse é homem de Deus, a mulher. Eu falo, oh meu Deus, como que ele está enganado? Como é que eu vou dizer para ele? E tem coisa que nós devemos ficar parado, calado. Calado, porque não vai resolver nada para ele. O caso daquele homem idoso, ele já fiz um vídeo dizendo que é muito difícil um idoso se converter. Ele já estava com a mente já preparada com aquilo. E ele veio da origem pentecostal, ele, a família dele, mas eu vi que ele se afastou do verdadeiro evangelho. Ele se afastou dos templos, mas também se afastou do verdadeiro evangelho. Eu percebi o que ele gosta, o que ele abraçou. E você sabe discernir que espírito está falando na boca das pessoas?